Imagine acordar um dia e descobrir que oficialmente você não existe mais. Para Donald Miller Jr., isso não era apenas um sentimento, era a lei. Em 2013, ele se sentou diante de um juiz para provar algo que deveria ser óbvio: que ele estava ali, vivo, respirando, falando e sentado naquela cadeira. Mas a resposta do juiz foi chocante. Legalmente, você continua morto. Hoje vamos conhecer a história inacreditável do homem que foi declarado morto e não conseguiu recuperar sua própria vida. Tudo começou em 1986. Donald Miller Jr. enfrentava problemas pesados, dívidas acumuladas de pensão alimentícia e um vício em álcool que estava destruindo sua rotina. Em um momento de desespero, ele fez o que muitos pensam em fazer quando querem fugir dos problemas. Ele simplesmente desapareceu. Miller deixou para trás sua esposa e seus filhos. As autoridades passaram anos procurando por ele, mas sem sucesso. Após 8 anos sem vestígios, a ex-esposa de Miller entrou com um pedido no tribunal para que ele fosse declarado legalmente morto, para poder receber benefícios do governo para os filhos. Em 1994, o juiz aceitou. No papel, Miller havia morrido, mesmo sem corpo, sem prova e sem sequer saber disso. Se alguém é considerado morto legalmente, o Estado cancela documentos e serviços. Carteira de motorista não era mais emitida. Número de previdência social: impossível de recuperar. A própria identidade oficial deixava de existir. Para Miller, isso significava que depois de voltar à vida normal, ele não podia nem obter documentos básicos ou trabalhar com reconhecimento legal. Porque no sistema ele estava morto. O que ninguém sabia era que Miller estava vivo. Ele passou décadas morando na Flórida e na Geórgia, usando seu nome real, mas sem ter ideia de que, para o governo, ele já estava enterrado. A reviravolta aconteceu quando ele decidiu voltar para sua cidade natal e tentou renovar sua carteira de motorista. Ao digitar os dados, o sistema disparou um alerta. O número do seu seguro social estava cancelado porque o titular havia falecido anos atrás. Miller decidiu então lutar pelo seu direito de existir. O caso foi parar no tribunal do juiz Alan Davis. O magistrado admitiu que a situação era absurda e declarou publicamente: "Temos o Sr. Miller sentado no tribunal em carne e osso." Porém, a burocracia foi mais forte que a realidade. Em Ohio, existe um prazo de apenas 3 anos para contestar uma declaração de óbito. Como Miller esperou quase 20 anos para reaparecer, o juiz decidiu que o prazo legal havia expirado. Por mais bizarro que pareça, o veredito foi mantido. Oficialmente, ele não podia ser ressuscitado no sistema. As consequências foram devastadoras. Sem um registro de vida, ele não podia abrir contas bancárias, não podia votar e não tinha direito a nenhum tipo de assistência médica ou emprego formal. Tornou-se um fantasma caminhando entre os vivos. Imagine a situação. Miller estava ali, vivo, falando, reclamando, mas porque ele deixou passar mais de 3 anos desde a declaração de morte, não podia mais provar que estava vivo dentro do prazo legal. A história de Donald Miller Jr. é um lembrete de que, às vezes, as leis e os papéis são mais poderosos que a própria existência física. Ele se tornou um prisioneiro de um erro que ele mesmo começou ao fugir no passado. E você? O que faria se o mundo inteiro insistisse que você não existe? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais casos inacreditáveis como este. Eu sou o contador de histórias e enquanto alguém lembrar, a história continua viva. Até a próxima.